Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo fundamental de Gênesis, o 49. Exato. É o momento em que Jacó, que também é Israel, já bem perto do fim da vida, reúne os 12 filhos. Isso. E ele não só se despede, mas entrega profecias, sabe? Palavras que vão definir o futuro de cada um deles, que se tornariam as 12 tribos de Israel. É um testamento final poderoso, cheio de significado. Nosso plano é justamente explorar essas palavras, as bênçãos, os avisos, as previsões para cada filho. Ok, vamos desempacotar isso? Vamos lá. Começando por Rúben, o mais velho, né? Jacó reconhece a força inicial dele, minha força e o princípio de meu vigor. Sim, tem o reconhecimento inicial da posição dele. Mas logo vem a ressalva, né? Impetuoso como a água, não terás a excelência. E o motivo é bem direto. Porque subiste ao leito de teu pai. Pois é, essa transgressão custou caro. A perda da primogenitura, daquela honra especial. Não é a primeira vez que a gente vê isso em Gênesis, né? Verdade. Mostra muito essa relação de causa e efeito, de como as ações moldam o destino, mais do que só a ordem de nascimento. Exatamente. O legado é construído, não só herdado. Aí temos Simeão e Levi. Eles são mencionados juntos, unidos pela violência, né? Jacó diz, suas espadas são instrumentos de violência. Uma lembrança forte do episódio lá em Siquém. Ele se distancia disso. No seu conselho não entre minha alma. E a consequência para eles? Uma maldição de serem dispersos, divididos em Jacó e espalhados em Israel. Nada de território unido para eles. Essa dispersão é um contraste forte com as promessas de terra para outros. A fúria deles resultou em fragmentação, não em posse firme. Agora, Judá? Aqui é onde fica bem interessante. Ah, sim. Judá recebe uma promessa bem diferente, muito diferente. Louvor dos irmãos, domínio, a imagem do leão. Judá é um leãozinho. E o ponto central. O cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. O fascinante aqui é essa promessa de realeza. Aponta para a linhagem de Davi e, claro, na interpretação judaico-cristã, para a linhagem messiânica. E esse Siló, o que significa exatamente? É um termo um pouco misterioso, sabe? Pode significar aquele a quem pertence, ou talvez uma figura de paz, de autoridade futura. De qualquer forma, indica uma liderança central vinda de Judá. Entendi. Quer dizer, uma promessa de governo, de autoridade duradoura. Isso. Embora, historicamente, a gente veja que essa proeminência de Judá se desenvolveu com o tempo, convivendo com a importância de outras tribos também, né? Claro. Passando rápido pelos outros. Zebulon ligado ao mar, aos navios, Issacar forte para o trabalho, mas meio conformado, tipo um jumento de fortes ossos. Descrições bem pitorescas, né? Cada um com uma característica marcante. Ida, juiz do seu povo, mas comparado a uma serpente no caminho. Uma dualidade aí. Interessante, essa imagem da serpente pode indicar tanto astúcia quanto perigo. Mas aí a gente chega em José, e a linguagem muda de novo. Fica, nossa, muito rica. Ah, José, a bênção sobre ele é extensa. Sim, ramo frutífero junto à fonte. Mesmo atacado, ele resistiu com a força do poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel. Esses títulos são muito significativos, apontando para a proteção divina que ele teve. E as bênçãos que Jacó pede para ele são enormes, do céu, das profundezas, superando as dos pais, e o chama de príncipe entre seus irmãos. Se conectarmos isso ao quadro geral, a resiliência de José, tudo que ele passou, né? A fidelidade dele em meio às provações, tudo isso parece ser a base para essa bênção tão abundante. É como se a bênção fosse proporcional à dificuldade que ele enfrentou. Exato. É quase uma resposta divina à história de sofrimento dele, resultando nessa proeminência, nessa fecundidade toda. O que também cria uma dinâmica interessante com a promessa feita a Judá, né? Duas figuras de destaque. Verdade. E para fechar os filhos, Benjamim, comparado a um lobo que despedaça. Bem direto. Agressivo, voraz. E o texto finaliza essa parte dizendo que Jacó abençoou cada um deles com a bênção que lhe cabia, selando o destino de cada tribo ali. Cada um conforme sua natureza e suas ações, de certa forma. Depois dessas profecias todas, Jacó dá as instruções finais,
Ele não quer ser enterrado no Egito. Não, de jeito nenhum. Ele faz questão de ser levado para Canaã, especificamente para a caverna de Macpela. Ele até lembra a história. Comprada por Abraão, onde Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia já estavam. Esse pedido é muito profundo. Não é só saudade de casa. É um ato de fé na aliança, sabe? Ligar a própria morte à promessa da terra. É afirmar, nós pertencemos a essa terra mesmo morrendo longe. Uma afirmação final de identidade e esperança. Exatamente. E logo depois de dar essas ordens, o texto diz que ele recolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Um fim bem solene. Um fim que conclui uma vida cheia de reviravoltas e um discurso final de imenso peso. Então, o que tudo isso significa? A gente viu que essas palavras finais de Jacó, em Gênesis 49, foram muito mais que uma despedida. Foram decretos que moldaram a identidade e o futuro das tribos. Sim, desde a perda da primogenitura de Rúben, a dispersão de Simeão e Levi, até a promessa de realeza para Judá e as bênçãos incríveis para José. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. De que forma essas palavras antigas, que definiram destinos tribais com base em caráter, em ações passadas, como é que isso nos faz refletir sobre legados familiares ou narrativas de origem hoje? Como essas histórias fundadoras ainda podem moldar a forma como grupos, ou até nações, se veem e quais expectativas carregam, né? Exatamente. Como essas narrativas do passado continuam ecoando na autoimagem e talvez até nas tensões que a gente vê por aí. Fica a reflexão.